Meus amados, eu quero convidá-los a lermos o Salmo 1. Ontem tivemos uma celebração maravilhosa de Santa Ceia, dentro dessas circunstâncias em que nós nos encontramos, e tivemos a alegria de ter 214 irmãos ceando, mesmo diante de todas as dificuldades e todas as lutas. As famílias se reuniram ontem para celebrarem ao Senhor, e nós estivemos cumprindo aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo é o salmo que dá introdução para todos os demais salmos que vêm posteriormente. E ele começa com uma bem-aventurança, que é uma expressão muito comum nas Escrituras Sagradas. Esta expressão, ela define o estado de contentamento, de alegria, de realização a que um homem pode chegar, não segundo os padrões deste mundo, não segundo aquilo que os homens enumeram para serem felizes, mas segundo o padrão estabelecido por Deus para que o homem seja feliz. Há várias vezes a repetição desta expressão, bem-aventurado, e todas as vezes que ela aparece nas Escrituras, ela está ligada a coisas que são importantes diante daquilo que as Escrituras consideram ser importante. Não é só um pouquinho. Considera ser importante, considera ser valiosa. Então nós temos aqui essa expressão, mais uma vez, bem-aventurado o homem. E ela diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. A felicidade não começa com um sim para todas as coisas. A felicidade que é apresentada, a bem-aventurança, que é aqui apresentada pelas Escrituras para o homem, não é uma bem-aventurança, não é um estado de felicidade que começa com um sim para tudo, começa com um não, começa num aspecto negativo, num aspecto de abstinência, de renúncias. Então nós compreendemos que as Escrituras nos ensina o caminho para a felicidade, não dentro das noções e percepções humanas sobre o que é que os homens querem para serem felizes. E aqui começa com esta expressão, que não, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. A gente acha que para ser feliz a gente tem que ser sim o tempo todo, quando a felicidade começa com a negativa, não. E quantos não a gente precisa dizer para que a gente possa alcançar verdadeiramente uma felicidade real, a alegria que verdadeiramente importa, a alegria que verdadeiramente tem significado. Não é uma alegria como o mundo pode dar, mas alegria segundo o padrão que Deus estabelece. Então, todas as vezes que a gente diz não
para aquilo que entristece o coração de Deus, a gente está dizendo sim para Deus. A preocupação que a gente tem que ter é se nós estamos fazendo isso, se estamos dizendo não para o mundo, se estamos dizendo não para nós mesmos, se estamos dizendo não para as nossas concupiscências, para os nossos apetites, para as nossas aspirações humanas e pecaminosas. Porque cada não que a gente dá para essas coisas é um sim que nós estamos dando para Deus. Quantas vezes Deus tem escutado não da nossa parte? Quantas vezes o Senhor Deus pede o nosso coração? Quantas vezes Ele tem pedido para que vivamos em santidade, para que assim possamos desfrutar de Sua presença, e acabamos dizendo não. Talvez não em uma expressão verbal, não em uma palavra, mas dizemos não com a nossa falta de disposição para fazermos aquilo que lhe é agradável. Aqui as Escrituras nos diz que nós devemos dizer não para tudo aquilo que nos desencaminha e nos afasta de Deus. O que a gente observa aqui nas palavras simples do salmista é que, se nós não tivermos cuidado, a vida espiritual segue uma decadência progressiva, uma situação de progressividade decadente, porque ele descreve que tudo começa com alguém que pode seguir o conselho dos ricos, alguém que pode seguir o conselho dos ricos, depois se deter no caminho e depois se assentar na roda dos escarnecedores. Essa experiência de uma decadência espiritual começa quando você começa a formar seus pensamentos, suas ideias, segundo os padrões humanos, segundo os padrões ímpios dessa nossa geração. Quando você começa a deixar com que a sua mente seja formada pelas ideologias deste mundo, e aí você começa a conduzir a sua vida segundo o conselho dos ímpios. Você começa a desenvolver seus hábitos, comportamento, jeito de ser, de acordo com conceitos ímpios e humanos. E tudo começa exatamente com aquilo que forma o nosso pensamento. Como é interessante a gente ter o cuidado de abortar aqui, logo de início, essa concepção de pensamentos que se opõem muitas vezes à vontade de Deus. O inimigo sabe que depois que atinge muitas vezes nossos pensamentos, nossas ideias, é só uma questão de tempo para o nosso comportamento ser alterado. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado aqui é não seguir o conselho dos ímpios. Mesmo que muitas vezes você se sinta como se estivesse fora de contexto, mesmo que as pessoas do seu círculo íntimo lhe tratem como uma pessoa alienada. Muitas vezes aqueles que servem a Deus são tratados como pessoas alienadas, são tratadas como pessoas desconectadas da realidade, a realidade delas, a realidade da impiedade, a realidade da busca do prazer pelo prazer, dessa realidade que muitas vezes é uma realidade que desagrada a Deus. Quantos crentes não acabam seguindo o conselho dos ímpios só para não ser tratado de forma desprezada, só para não ser taxado como alguém que está desconectado, como alguém que é aquele tipo de crente chato muitas vezes, porque não consegue rir das mesmas piadas, porque não consegue se envolver naquela atmosfera totalmente ímpia. Quantos muitas vezes acabam cedendo a esta pressão e acabam se envolvendo, se contextualizando
acaba se influenciando, acaba sendo aquele tipo de pessoa que os ímpios passam a achar você simpático, e às vezes diz alguma coisa que para você parece ser positivo. Então você tem que ter muito cuidado quando pessoas ímpias começarem a elogiarem o seu jeito de ser crente. Quando aquelas pessoas que vivem uma vida cheia de pecado começarem a dizer: sabe que eu gosto do seu jeito de ser crente? O seu jeito de ser crente é diferente. Esse diferente, muitas vezes, é um diferente em um aspecto negativo. Ele gosta de você porque você compactua com ele. Ele gosta de você porque você não o confronta. Ele gosta de você porque você acaba se comportando muito parecido com aquilo que é o comportamento dele, e ele não se sente confrontado, ele não se sente de forma alguma incomodado em nenhum instante por nenhuma reação sua que denuncie que você tem princípios cristãos elevados. Quantas vezes algum cristão em uma roda de amizade escuta uma piada imoral e indecente, e só para não passar de chato, ri com os demais, achando aquilo interessante, quando você deveria protestar na atitude de alguém que tem uma vida santificada ao Senhor. Então é preciso que a gente possa entender isso, que as nossas ideias devem ser diferentes das ideias humanas de um mundo corrompido e pervertido. Então os crentes não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores. Ora, quando você começa a aceitar certas ideias ímpias na sua mente, você começa a se conduzir em algumas áreas da sua vida como alguém que está abandonando os princípios de Deus. E ele diz que não deve se deter no caminho dos pecadores, mas há aqueles que acabam se detendo. Por alguns momentos da vida, se conduzem em alguma área da vida como alguém que está se detendo no caminho dos pecadores, na área familiar, na área profissional, nos relacionamentos de amizade. Às vezes se detém no caminho dos pecadores, às vezes se detém no caminho dos pecadores. Essa verdade que nós estamos meditando não significa que você se torne uma pessoa insociável, uma pessoa indelicada, uma pessoa grosseira. Não é aqui falta de gentileza. E para você ser santo, e para você ser uma pessoa que tem princípios, não precisa você se tornar uma pessoa indelicada, grosseira, com falta de gentileza. É possível apresentar uma vida de santidade sendo uma pessoa gentil, sendo uma pessoa que manifesta de fato uma atitude que não se torna muitas vezes totalmente grosseira com as pessoas. É possível. Por isso que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Quando eles se conduzirem de uma maneira, nossa trajetória com eles está interrompida, porque não podemos nos deter no caminho dos pecadores. E ele diz ainda: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é o estágio final. O estágio final. Primeiro você começa a aceitar ideias. Primeiro você começa a ouvir os ímpios. Primeiro você começa a negociar os seus princípios morais, os seus princípios éticos, os seus princípios espirituais, aceitando algumas ideias que estão sendo muitas vezes colocadas no seu coração segundo os padrões dos ímpios. E tudo isso em busca de ser uma pessoa simpática, né? Um crente atualizado, um crente, né, moderno, que tem alcançado um nível de entendimento, né? Uma pessoa com um entendimento elevado. E quantas vezes a gente vê cada coisa nos nossos dias, pessoas se dizendo cristãos, algumas pessoas famosas na mídia se dizendo cristãos, com uma teologia que nos assusta, com uma definição de fé. E tem gente
tentando ensinar os outros quando não aprendeu nem para si ainda. Não tem nem para si, tentando instruir e orientar os outros. E acha que Deus é pintado de acordo com as suas preferências. E chegam a dizer assim: esta é a maneira que eu enxergo Deus. Não tem esse negócio de eu enxergar Deus da minha maneira. Deus é quem se revela do jeito que Ele é. Não somos nós que estamos esculpindo Deus de acordo com as nossas preferências. Deus é soberano e livre. E a gente precisa entender Deus pelas Escrituras. Parece que as pessoas estão recebendo novas iluminações a respeito de Deus, que não estão associadas e nem atreladas às Escrituras. São revelações pessoais, intuições a respeito de Deus, que não estão em harmonia com o que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. São pessoas que chegaram a uma definição de Deus em uma experiência de um sensacionalismo pessoal, de um êxtase, de uma experiência voltada para essa questão do que é sensitivo, do que eu sinto sobre Deus. E não é assim que nós devemos, de fato, conhecer sobre Deus, porque o que se conhece de Deus se conhece em primeiro lugar por aquilo que Ele fala de si mesmo. E a gente só conhece uma pessoa através daquilo que ela fala de si mesma, daquilo que ela transmite e comunica. E Deus comunicou de si mesmo na sua palavra aquilo que Ele é. Por isso que é preciso que a gente atente para isso, para que a gente não chegue a experimentar essa decadência na vida espiritual, né? Não seguir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, e aí chega a esse estágio final de total relaxamento, se senta na roda dos escarnecedores, já não se incomoda mais, já não se aflige mais, já não experimenta nenhum incômodo, já participa de todas as eventualidades. Sabe que é interessante? Eu já fui convidado para a festa de aniversário, que eu cheguei lá e fiquei procurando os crentes. Eu sozinho como pastor, eu procurei os crentes. Meu Deus, cadê os irmãos? Essa irmã da igreja parece que não tem amigos cristãos, os amigos tudo ímpio. Eu fiquei numa tristeza só, porque o salmista diz assim: companheiro sou de todos os que têm o teu nome. E o salmista revela e diz assim: Senhor, eu me assento com aqueles que têm o teu nome. Tem pessoas que escolhem celebrar os momentos mais especiais da tua vida ao lado de pessoas ímpias e não daqueles que temem a Deus. Não foi uma nem duas festas de aniversário que eu fui convidado. Quando cheguei lá, eu procurei os crentes. Meu Deus, essa pessoa é da igreja, pertence a um departamento, mas está cercado de ímpios. E a palavra nos diz que nós devemos celebrar os nossos momentos ao lado daqueles que temem ao Senhor. O salmista diz: companheiro sou de todos aqueles que têm o teu nome, Senhor. Que tendência é essa? De nós abandonarmos a família da fé e compartilhar a nossa vida ao lado daqueles que não temem a Deus. Pessoas muitas vezes entregam aos vícios, às bebedeiras. Pessoas muitas vezes que vivem na prostituição. Eu não estou falando que devemos nos tornar pessoas insociáveis. Nós, como crentes, devemos sermos influenciadores dentro dos nossos relacionamentos, mas não devemos de forma alguma nos tornarmos incluídos dentro do nosso ambiente de relacionamentos, de forma alguma, porque fomos chamados
para influenciarmos. O salmista diz isso assim: companheiro sou de todos os que temem o nome do Senhor. Esse salmo tantas vezes foi usado para ensinar sobre este ensino maravilhoso de Deus para o seu povo, que nós devemos ter grande preocupação com as associações indevidas, com as amizades. Sabe por quê? Porque todo relacionamento produz influência, altera o nosso comportamento. Você já conheceu alguém que num momento da vida ela era de um jeito, e conheceu uma pessoa e começou a mudar o seu jeito de ser? Eu já. E o que é isso? Influência. Os relacionamentos, especialmente amizades, são permissões que você dá para pessoas penetrar dentro da sua alma. E aí alterações. São portas que você abre. Você sabia que nós não somos apenas um ser físico? Somos seres físicos, psicológicos e espirituais. Quando você se envolve numa relação, há uma relação física, há uma relação psicológica e, acima de tudo, uma relação espiritual. São espíritos que se envolvem, que podem produzir influências espirituais profundas. Você imagina só uma pessoa que tem o Espírito Santo tendo uma relação íntima e profunda com uma pessoa que tem um espírito imundo? Onde é que isso vai dar? Ou dá na libertação do outro, ou dá numa influência sobre a vida daquele que tem o Espírito Santo, que pode se entristecer e sair da vida dessa pessoa. Porque o envolvimento não é só físico, é físico, psicológico e também espiritual. Tem um ditado lá no mundo que cabe muito bem nessa palavra que eu estou dizendo. Quando uma pessoa não se dá com a outra, como é que ela diz? O meu espírito não se bateu com o dele. O meu espírito não se bateu com o dele. Porque a relação chega a esse nível de profundidade. Por isso que a Bíblia diz: escolha bem as pessoas que você vai trazer para o seu círculo íntimo, porque ela ou lhe levanta ou lhe derruba. Por isso que aquelas pessoas que souberam se cercar das pessoas certas foram pessoas que foram bem sucedidas na vida. E essas são escolhas que você faz. Você não pode simplesmente ser uma pessoa irresponsável quanto a isso. É preciso você ter esse cuidado. É preciso você ter essa atenção especial. Por isso que esse salmo está nos ensinando sobre este assunto. Quantas pessoas tiveram sua vida pessoal arruinada, seu casamento arruinado, sua vida profissional arruinada a partir de relacionamentos, a partir de envolvimento com pessoas erradas, com pessoas que lhe influenciaram de forma equivocada. Quantas vezes as pessoas tiveram seus casamentos destruídos por causa de uma amizade errada? A gente precisa atentar para essa orientação das Escrituras. Quando ele diz: entenda uma coisa, que as más companhias corrompem os bons costumes. E o apóstolo Paulo disse assim: que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. O que Paulo está dizendo? Que comunhão há entre aquele que tem Cristo e aquele que tem o diabo na vida? Eu não estou falando dos relacionamentos no nível permitido, naquele nível apropriado que a gente tem dentro da nossa sociedade como um todo. Eu estou falando de intimidade, de relacionamentos íntimos e profundos. Não é que você vai olhar para todo mundo e vai se tornar uma pessoa totalmente delicada, mas é aquele que você traz e diz: este é meu amigo, este é meu parceiro, este é meu companheiro. E você sabia que relacionamentos são como sementes plantadas? Se no nível maior que é a igreja o diabo pode plantar o joio no meio dela, ele também pode plantar joio na vida dos crentes. Se o inimigo tem a capacidade de plantar o joio no meio do trigo,
dos eleitos de Deus, Ele tem o poder de fazer isso na vida de um indivíduo. E tem pessoas que são semeadas pelo inimigo na vida de outras só para destruir a vida delas. O que a gente precisa acordar e entender. E você precisa abrir os seus olhos. Talvez eu estou falando com alguém que o inimigo tenha plantado alguém na sua vida para prejudicar a sua vida. Peça discernimento a Deus para que você possa tomar uma decisão de se livrar. Porque o que Paulo diz é que quando os relacionamentos muitas vezes são construídos, é uma decisão de tentar unir Cristo e o diabo. Pode ser que minha palavra seja pesada, seja uma palavra muito grave, mas eu estou falando de algo muito sério. E a gente precisa dar uma atenção especial aos nossos relacionamentos, para que a gente se mantenha na presença de Deus, servindo a Deus. Se você conhecer as pessoas certas, que te levam para Deus, que te estimula, te incentiva. Quantas pessoas estão relacionadas, cheio de pessoas de inveja, com inveja da sua vida, querendo te colocar para baixo, com inveja do seu sucesso. Então, escolha bem os seus relacionamentos e viva uma vida em paz e abençoada. Escolha pessoas que lhe levantam, que lhe estimulam, porque quando você conta as suas vitórias, se alegra juntamente com você, celebra as suas vitórias. Não sou aquele tipo de pessoa que quando você demonstra uma certa alegria, a face dela decai. Que Deus lhe ajude a ter discernimento, que nessa área você seja uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento. Aleluia. Soberano Pai, eterno Senhor, eu te agradeço por este momento que o Senhor nos concede, por mais uma vez poder estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença, por mais uma vez poder te louvarmos e exaltarmos o teu nome. Senhor, nos concede a tua bênção, ilumina o nosso entendimento, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, para nos conduzirmos, Senhor Deus, diante de ti, para escolhermos bem os nossos relacionamentos, Senhor, e assim poder viver uma vida, Senhor Deus querido, agradável diante de ti. Despede-nos em paz, Senhor, segura-nos, Senhor Deus querido, com as tuas mãos preciosas e santas. Abençoa todos os teus filhos que estão conosco nesse momento. Ministra nos seus corações. É assim que eu te peço. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso